Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma noite de estudo na nossa sala virtual do IGESE, em parceria com a Rádio Web Fraternidade, com a Rede Amigo Espírita, com nosso irmão, nosso amigo, professor Otacílio Rangel. Seja bem-vindo, Otacílio. Boa noite, amigos. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, pessoal que já está aqui conosco. Já estão no chat. Maria Amélia, o Ricardo, o Marcos. Tem uma porção de gente já, uns amigos todos que estão aqui nos amparando, nos ajudando. A Maiara, o Miguel, né, a Vera, a Denise, a Aparecida, tanta gente boa. Que Rosa, todo mundo seja abençoado por Deus e que nós possamos hoje confabular mais um pouco sobre Deus e as leis da natureza. Isso, e focando, né, leis da natureza material e espiritual, né, Otacílio? Isso, exato. Nossa 9ª aula já, né? Isso. Então, como fazemos sempre, Otacílio, você pode fazer a prece para nós, para a gente dar início aos trabalhos da noite? Vamos encaminhar a nossa mente, o nosso pensamento, os nossos melhores sentimentos a Deus, o nosso Pai Celestial, a Jesus, o nosso querido Mestre, que nos ampara sempre, para que possamos, unidos nesse mesmo pensamento, nesse mesmo sentimento, buscar as inspirações do alto, para que o nosso estudo possa ser proveitoso e todos nós
amparados pela espiritualidade maior, possamos ter dilatado em nós os nossos entendimentos, a fim de que possamos compreender todas as lições espirituais maravilhosas que nos chegam através da doutrina espírita, a fim de que possamos, cada vez mais, vivermos no mundo físico como espíritos imortais. Abençoe, Senhor, a humanidade inteira, nossos irmãos. Que assim seja. Que assim seja, Tarsila. Então vamos lá, Tarsila, mais uma noite aí para aclarar nossas mentes, aquecer nossos corações. Fique à vontade, a palavra é toda sua. Tá bom. Então, pegando o fio da meada da nossa conversa anterior, não é? A gente viu, colocado por André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, que é um livro que deve ser lido, estudado cautelosamente por todos nós, né? Que no primeiro capítulo, que tudo está mergulhado no fluido cósmico universal, onde a mônada celeste, que são os princípios inteligentes criados por Deus, está, não é, com todos os recursos para utilizar desse fluido cósmico universal, criar ao redor de si, pela ação do princípio inteligente, uma nucleação estruturada desse fluido cósmico, para que esse princípio inteligente, então, através desse recurso corporal, feito de fluido cósmico, possa atuar sobre o meio ambiente em que ele está inserido. E foi assim que, através desses recursos, esse princípio espiritual se associa também com a matéria mais grosseira, já não é, em forma de inicial organização nos mares quentes do nosso planeta, e começou a se expressar através das primeiras aglutinações moleculares que vieram constituir as primeiras células, não é, que apareceram em nossa vida. E a partir dessa célula, né, dessas experiências rudimentares da vida, esse princípio inteligente pôde, impulsionado pela lei de evolução, seguir um caminho de aquisição de valores para desenvolver-se no projeto grandioso de Deus de formação da vida inteligente no nosso planeta. E a gente pode fazer um pequeno resumo dessa trajetória através de um gráfico que eu gostaria que fosse mostrado aí agora. Esse gráfico, eu não sei se vocês estão vendo bem, não é? Mas esse gráfico ele é muito interessante, que ele começa o primeiro processo da vida, onde está aqui bem no comecinho, no alto, à esquerda, não é? Está escrito vida em inglês, life. Se a gente tira esse tracinho que vem para a esquerda e desce, a gente vai ver aí a primeira formação das primeiras células, que eram bactérias, não é? Bactérias que vão, à medida que vão tendo experienciação no meio, porque o princípio inteligente tem como propriedade, porque ele é inteligente, princípio inteligente, tem a propriedade de arquivar experiências, ele então vai desenvolver, para se adaptar ao meio em que está colocado, não é, recursos para sobrevivência, para viver, para seguir em vida. Então, ele aglutina moléculas, absorve moléculas do meio ambiente que possam ser instrumentos de expressão dos processos da vida. E é assim que ele vai complexar lentamente a estrutura dessas células para que elas se desenvolvam e fiquem cada vez mais aptas a expressar experiências novas. Então, aqui há um caminho que a gente vê descendo,
né, desse ponto primeiro life, a gente vai descendo e vai surgindo mudanças com células mais adequadas, não é? Essas primeiras células são células ditas procariontes, porque elas ainda não têm uma estrutura celular sofisticada. Então, a estrutura celular dela é simples. Ela não tem, por exemplo, um núcleo, não é, separado dentro da célula, onde fica armazenado, por exemplo, as informações genéticas. Ao invés disso, fica dentro do citoplasma, né, do líquido envolvido pela membrana celular, todos os recursos iniciais que ela precisa. Então, tem várias organelas simples, tem fragmentos de DNA, de RNA, que são moléculas capazes de arquivar informações para ir começando o processo de criar uma estrutura genética futura. Então, essas células, elas não têm núcleos definidos ainda. E vai se desenvolvendo até chegar um momento em que as células começam a organizar núcleos e separar a estrutura que guarda informação, que são as estruturas genéticas, dentro do núcleo celular. Então, a partir daí, elas deixam de ser procariontes e passam a ser eucariontes. Mas as duas ramificações continuam vivendo, porque aquelas conquistas da vida que foram feitas previamente continua, porque novos princípios inteligentes estão começando. Então, a história que vai sendo construída vai servindo também de recurso para outros que começam, outras mônadas celestes. E esse processo de desenvolvimento, então, vai se sofisticando até que chega num ponto que há uma pequena mudança. Algumas dessas células são capazes de aglutinar uma pequena, um recurso de aproveitamento da energia solar, não é? E começa, então, a fazer as primeiras células vegetais, que é esse primeiro, segundo, terceiro, quarto tracinho, de cima para baixo, que vira para a esquerda, desce e vai formar, então, os primeiras células do grupo das plantas. Então, forma as primeiras algas rudimentares e vai sofisticando. Aqui tem o nome de algumas delas, então isso não é importante gravar o nome dessas coisas, mas é importante compreender o caminho. Então, a partir daqui, uma ramificação da vida na Terra vai se desenvolver, vai evoluir para formar todo o ramo vegetal que existe no nosso planeta. E lá em cima continua seguindo, forma-se alguns organismos um pouco diferentes, não é? Depois começa a fazer as células animais. E a partir da formação dessas células animais, diferentes espécies vão se organizando lentamente com a vida pluricelular, tanto na parte vegetal quanto na parte animal, formando os primeiros organismos rudimentares dos mares quentes da ordem de 650 milhões de anos atrás. É importante a gente lembrar que esse comecinho lá em cima começou há cerca de 3 bilhões de anos atrás na Terra e gastou uma enormidade de tempo, né, da ordem de mais de 2 bilhões de anos, para que as células pudessem, não é, começar a fazer as células vegetais e depois as células animais para o desenvolvimento dos primeiros organismos pluricelulares vivos, não é, como está indicado nesse gráfico. Então, seguindo em frente, aí ele desce e vai formando diferentes espécies rudimentares dos mares de 650 milhões de anos atrás. E o processo de evolução vai seguindo.
né? E vai criando ramificações diferentes. Vocês vejam aqui em cima, não é? Do lado direito agora, que começa a formar espécies diferenciadas, inclusive vai formar os insetos, os caracóis, não é? Os vermes que vivem dentro da água, e no outro ramo vai criando outras espécies que chegam até os vertebrados, depois os batráquios, depois, né, a tartaruga, depois a serpente, e assim por diante, até chegar aos mamíferos. Então vejam que tudo isso seguiu um caminho longo no tempo, mas o princípio inteligente vai empurrando os processos materiais para satisfazer a necessidade que ele tem de evoluir, porque a lei de evolução é o impulso de Deus dentro de nós para frente. A gente pode entender a lei de evolução como uma manifestação divina empurrando-nos para frente. Então, eu queria deixar esse gráfico e colocar um outro gráfico para botar uma escala temporal para que vocês possam ver. Então, eu vou compartilhar uma outra tela, vou parar essa aí, vou compartilhar uma outra tela, uma outra janela, que é agora essa aqui. Pronto, essa janela dá uma ideia para a gente, eu não sei se vocês já estão vendo, isso, já estão vendo. Então, essa janela ela é muito interessante, porque ela mostra para a gente, não é, uma outra maneira de ver. Então, a gente começa lá 4,6 bilhões de anos atrás, lá em cima, no cantinho de cima, onde está escrito Geological Column, coluna geológica, a gente vê o planeta em formação, quer dizer, o planeta já se solidifica, aí passa de 4,6 4.600 milhões, isto é, 4,6 bilhões de anos atrás, a Terra é formada, mais ou menos 1 bilhão de anos depois, 1 bilhão e meio de anos depois, perto de 2 bilhões, começam as primeiras células, e o processo de desenvolvimento vai se dando nesse mecanismo de desenvolvimento temporal. À medida que a gente vai descendo, a escala de tempo vai se aproximando do nosso momento. Vocês vejam que o homem está aqui bem embaixo, numa idade que é correspondente a 200, mais ou menos da ordem de alguns milhões de anos, né? Os primeiros milhões de anos próximo de nós. Na verdade, 1 milhão, 2 milhões de anos. Depois a gente mostra uma escala humana para vocês. Mas aqui a nossa ciência caracteriza essa evolução como o primeiro período chamado pré-cambriano. Vejam, aqui embaixo está escrito eras. A era pré-cambriana é a era do aparecimento das primeiras vidas. Depois vem a era paleozoica, que é dividida em diferentes períodos. O período cambriano, ordoviciano, siluriano, devoniano e carboníferos, de 570 milhões de anos atrás, 500 milhões de anos atrás, 430 milhões de anos atrás, 395 milhões de anos atrás, não é? 280 milhões de anos atrás. Vocês vejam que as espécies que vão aparecendo vão sendo os peixes, depois os lagartos, chamados lacertídeos, não é? Depois entra na fase mesozoica, na era mesozoica, no Triássico, 225 milhões de anos na época dos dinossauros. Depois vem o Jurássico, ainda em abundância os dinossauros, com as espécies de dinossauros que voavam, os pterodontes, né? Pterossauros, basicamente. Então, já vai diversificando a forma de vida.
isto é, o princípio inteligente, essa mônada celeste. A ideia de mônada significa unidade. Unidade, se a gente chamar de mônada celeste, significa unidade inteligente. Essa unidade inteligente vai se sofisticando, não é? Se associando com outras, para poder criar em algum momento o que nós chamamos de individualidade. A gente não sabe distinguir isso muito bem, porque a gente não tem informações espirituais trazidas pelos espíritos em detalhes sobre essas coisas. Mas a gente faz uma ideia sobre isso, que a individualização começa a surgir quando aparecem os indivíduos, as diferentes espécies. Então, é importante a gente entender que essa individualização é uma coisa complexa, que a gente ainda não entende direito, mas ela já existe nos processos da vida dos indivíduos que a gente observa como vida. E depois, finalmente, entra na fase, né, do Jurássico, vem o Cretáceos, tá certo? Onde começam já tem uma quantidade de pequenos mamíferos que vivem, mas há uma mudança, né, de era quando sai da Mesozoica para essa última que é a que a gente tem aqui, não é? Eu não consigo ler muito bem, mas isso não tem importância, porque esses períodos, essa nomenclatura é só uma nomenclatura para a gente mais ou menos localizar-se, e entra, então, no período terciário e depois o quaternário. No período terciário, há uma grande extinção dos animais de grande porte, principalmente dos dinossauros, e começa, então, a facilitação para o desenvolvimento dos mamíferos. E no desenvolvimento dos mamíferos, que começa 65 milhões de anos atrás, eles vão na era do Paleoceno, aqui são as épocas diferentes, Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno, Plioceno, Pleistoceno e Holoceno, que é a nossa época, tá certo? Então, a gente vai vendo que os mamíferos vão se desenvolvendo, vão se estruturando e especializando e evoluindo, até chegar à fase em que começa o aparecimento do antropóide e a formação dos primeiros indivíduos que vão depois se tornar os seres humanos. Então, isso dá para nós, eu vou apagar agora essa imagem também, para que a gente, então, possa voltar ao nossa conversa, para eu falar agora para vocês um pouco sobre as ideias que a doutrina espírita traz para todos nós. Então, a gente pode ver que nesse mecanismo evolutivo, que levou uma quantidade muito longa de tempo, o princípio inteligente vai se especializando, não é? E vai criando recursos cada vez mais poderosos que permite a ele seguir esse caminho de evolução, não é? Até chegar à fase humana. Quando chega na fase humana, há também um desenvolvimento, porque não é um desenvolvimento abrupto, não é? Mas a gente vê que a espécie também passou por várias fases de desenvolvimento. Eu vou tentar compartilhar com vocês um outro slide que eu tenho aqui, para que a gente possa ver isso de maneira mais complexa. Então, compartilhar tela, janela, isso aqui. Pronto. Todo mundo já está vendo, não é isso? Muito bom. Então, eu vou aproveitar aqui e falar para vocês que só para a gente ter uma ideia, né, do desenvolvimento deixa eu ver, estou passando rápido. A gente pode, então, dividir, né, usando a lei de evolução, dividir a lei de evolução em fases da vida, lei de evolução da vida na Terra. Primeiro, o princípio inteligente é a vida celular. Depois, isso evolui para chegar a uma fase de indivíduos
em espécies definidas. E essas espécies definidas continuam evoluindo, se aprimorando, até haver a formação da espécie que vai dar origem aos símios e aos antropóides, aos seres que vão dar origem à vida humana. Então, isso também ocorre em uma determinada época, que é da ordem de 6 milhões de anos atrás, onde esses dois troncos, símios e antropóides, se diferenciam, e a vida humana, a partir dos antropóides, segue um caminho, né, que a gente mais ou menos sabe, dos diferentes australopitecos, né, que a gente vê, depois do Homo habilis, depois do Homo erectus, depois o homem de Neandertal e o Homo sapiens, para a gente ter uma ideia de sequência. Muito bem, então, a gente vai ver que nesse processo de desenvolvimento, o princípio inteligente teve que ter a possibilidade de largar uma espécie viva e pegar outra, num processo de nascimento e morte. Então, a morte das células predispunha o princípio inteligente que animou aquela célula a se agregar uma outra célula para começar um novo processo de experienciação. Então, os protótipos do processo cíclico da vida física surge exatamente por causa da dificuldade que a vida material oferecia de tempo duradouro. Então, ela se desorganizava, a matéria é transformável, e ela então pode se desorganizar por uma série de ação de efeitos físicos, por exemplo, raios, descargas elétricas, né? Mata essas células. Então, o princípio inteligente precisa de uma outra célula para continuar o seu processo de evolução. Mas como ele arquiva a experiência nele mesmo, ele vai carregando essas novas informações para as novas vidas que ele vai tendo. Então, a lei da volta à vida física, que nós chamamos no homem de lei da reencarnação, é um processo que faz parte da lei de evolução, o processo de repetição de experiências. Então, o surgimento da vida surge também com a divisão celular, com o nascimento de novas células, com morte de células, mas com a preservação do princípio inteligente, com a sua propriedade mais fundamental, que é arquivar experiências. Então, é importante que a gente compreenda isso, até que o princípio inteligente, desenvolvendo dessa maneira, passando por todas as espécies, constrói para si um banco de memória repetitiva, automática, que nós chamamos de instinto. Então, as propriedades instintivas da vida no corpo físico, seja para os animais, seja para o homem, teve origem nesse processo longo de acumulação de experiências por processos repetitivos, porque a experiência da vida material durava um certo tempo e precisava ser continuada depois. Então, a reencarnação, ou a volta do princípio inteligente à vida física, né, falando mais de origem fundamental, é uma das leis coadjuvantes da lei de evolução. Então, a lei de evolução, ela precisa de várias leis que a ajudam. Então, junto à lei de evolução, a gente vai ter a lei da reencarnação, para que a lei da evolução se dê. Mais tarde, no homem, quando adquire consciência da própria individualidade, esse princípio inteligente vira espírito e adquire a consciência da própria realidade. Adquirindo a consciência da sua própria individualidade, ele também adquire a capacidade de acionar conscientemente aquilo que ele experienciou no dia anterior. Por isso, ele pode hoje, no dia seguinte, escolher repetir aquilo ou sair para uma experiência nova. Então, ao ganhar a consciência da própria individualidade, ele ganha também o recurso
da escolha, da vontade consciente que pode escolher. Então, a lei do livre-arbítrio, a partir daí, tem um papel de importância para deixar o espírito iniciante, agora, ter a vontade própria de experienciar a vida do jeito que ele quiser. Tá certo? E como consequência da lei do livre-arbítrio, todas as experiências que ele faz traz para ele emoções, sensações, e ele escolhe se essas emoções, sensações são boas, agradáveis ou desagradáveis. E a partir daí ele vai escolhendo o que é mais agradável, até que ele desenvolve uma consciência mais aguda e passa a sentir que o que é mais agradável para ele provavelmente é também mais agradável para o seu companheiro, para aquele que convive com ele, para aqueles que são descendentes dele. Então, ele começa a ter um senso de responsabilidade por aqueles que ele vive junto. Então, desenvolve um senso de responsabilidade. A partir do momento que ele desenvolve um senso de responsabilidade, uma nova lei vem ajudá-lo no processo de evolução, que é a lei de causa e efeito, ou ação e reação. Ou ainda mais tarde, bem compreendida por nós, lei de justiça divina. Então vejam que o processo de aquisição desses recursos faz parte do caminho evolutivo que a gente está seguindo. A evolução nos empurra para frente, através das experienciações, a gente acumula informações, no processo repetitivo, através de sair da vida material, entrar na vida material, que é a lei da reencarnação, a gente vai seguindo na experienciação de adquirir cada vez mais informações, até que a gente chega à consciência da própria individualidade, adquire, então, a capacidade de escolha. Então, a lei do livre-arbítrio começa a funcionar, mas ele vai experienciando nessas escolhas o que é agradável, o que é desagradável, e construindo uma ideia de bem e mal, que é um conceito moral futuro. À medida que ele percebe que aquilo que era agradável para ele era também agradável para os outros ou desagradável, ele começa a ter uma interação de responsabilidade pelo que ele faz, porque se ele faz, se é agradável para ele, mas é desagradável para os outros, ele cria uma reação dos outros sobre ele. Então, ele começa a sofrer a lei de causa e efeito, que vem em contribuição para equilibrar o livre-arbítrio. Então, é muito bonito a gente ver essas coisas dessa maneira. Então, é importante que a gente lembre dessa pergunta lá do Livro dos Espíritos, que fala sobre as leis divinas. A pergunta 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Por que na consciência? Porque a consciência vai adquirindo as experiências e do agradável e desagradável passa para o bem e o mal, uma conceituação moral. Portanto, está dentro do próprio indivíduo essa avaliação que ele das experiências que ele decide realizar. Então, a gente também pode perguntar, mas o que é consciência? Não é? Porque essa é uma questão difícil da gente responder. O que é consciência? O André Luiz, não é, diz que a consciência é a noção da própria existência ou do mundo exterior também. Isso é uma definição que a gente encontra em alguns dicionários. É uma representação mental clara da existência, da realidade de alguma coisa, e nesse caso da realidade de si próprio, principalmente, tá certo? Muito bem, então a gente também pode perguntar, né? No livre-arbítrio, o que é? É o poder, a faculdade de decidir, de escolher, dependente apenas da vontade do indivíduo. Mas o que é vontade? Aí o André Luiz dá uma definição muito bonita em Evolução em Dois Mundos, dizendo que
Vontade é uma propriedade da alma, por ela construída em milênios e milênios de trabalho automatizante. Olha só, a gente veio desenvolvendo a vontade ao longo do nosso processo evolutivo. A gente já encontra nos animais, muitos animais, eles têm vontade. Os animais domésticos claramente mostram que eles têm vontade, mas eles não têm ainda consciência da própria individualidade, tá certo? Eles já têm uma vontade que ainda é muito mecânica, vamos dizer assim, ela não tem ainda a consciência clara da própria individualidade, mas já tem vontade. Então, essa definição, desculpe, está no André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, no capítulo 11. E eu acrescento aqui por minha conta, só tem vontade com clareza quem tem consciência de si mesmo, porque os animais têm vontade, mas são vontades automáticas ainda, porque eles atendem basicamente os instintos de sobrevivência, de conservação da vida, não por uma escolha, porque a capacidade de escolha implica em você comparar coisas. E para comparar coisas, você precisa ter consciência delas. Portanto, só com a consciência da própria existência, da própria individualidade, é que o indivíduo exerce essa ação da vontade como livre arbítrio, como livre escolha. E aí tem algumas perguntas no Livro dos Espíritos que falam sobre isso. Mas o que é importante também da gente entender da lei de causa e efeito é que é a lei que faz nascer no homem o conceito de responsabilidade. E isso vale para a espécie humana, portanto, para o espírito, que tem consciência da sua própria individualidade. Ela é a lei que contrabalança a lei do livre-arbítrio. Por quê? Porque ela é uma lei de resposta. Você escolhe uma coisa, faz, e aquilo traz uma consequência. A consequência daquilo é a resposta para você, se você fez uma boa escolha ou não. Se a escolha te é boa, você segue fazendo aquilo. Se a escolha é ruim, você evita fazer aquilo. Então, essa lei de responsabilidade, essa lei de causa e efeito, ajuda o indivíduo a seguir o caminho da evolução de forma mais fácil. Como? Evitando ficar num processo repetitivo que traz consequências desagradáveis. Então, essas duas leis, a lei de causa e efeito e a lei do livre-arbítrio, são os instrumentos ou as leis coadjuvantes de que Deus se vale para que a lei de evolução continue funcionando sempre, se dê através da oportunidade que o princípio inteligente, agora espírito, tem nas suas propostas de vidas sequenciais renovada, conferida pela lei da reencarnação. Então, essas 4 leis são 4 leis que andam junto. A lei de evolução é inexorável. A lei, né, do livre-arbítrio, a lei da reencarnação também é inexorável. Quer dizer, a gente está sujeita a elas. A livre-arbítrio nos confere a capacidade de escolha livre. E a lei de causa e efeito nos ajuda a compreender se a nossa escolha foi adequada ou não para o nosso processo de evolução. Então, a gente vê que tudo isso fica muito bonito e amarrado em tudo isso. Mas aí Kardec, na pergunta 262 do Livro dos Espíritos, ele faz uma pergunta que é importante a gente compreender. Como pode o espírito, que em sua origem, quando é simples e ignorante, está começando as primeiras reencarnações, as primeiras encarnações como ser humano, e por isso mesmo não tem ainda experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável pela escolha? Olha a resposta que os espíritos dão. Deus lhe supre a inexperiência
traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha. Quer dizer, os homens, primeiros homens, que cometiam, por exemplo, por escolha, ou às vezes até por defesa, mas tinha consciência disso, de matar um semelhante, ele não tinha ainda a responsabilidade disso, ele estava aprendendo. Portanto, ele não era um criminoso, ele estava apenas adquirindo uma experiência de convivência. Essa experiência de convivência trazia sentimentos agradáveis e desagradáveis, e ia aprimorando no indivíduo que estava começando a experiência de vida de relação. Então, a culpabilidade, a responsabilidade, ela é proporcional ao conhecimento. E ele vai dizendo isso na resposta. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder à escolha, e só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se tomando o caminho mau, por desatender os conselhos ou a própria influência de bons espíritos que vivem em volta de nós. Tá certo? Então, essa pergunta do Livro dos Espíritos, ela é muito importante. Então, a gente precisa entender que nesse processo de evolução, existem algumas coisas que são determinísticas, tá certo? Dentro dos conceitos da doutrina espírita, não é? Que a gente pode colocar como determinístico. Primeiro, o existir. A gente existe porque Deus nos criou, não foi nossa escolha. Então, o existir é determinante. Foi determinado por Deus. A lei de evolução é determinística. Todos evoluem. Tudo que tem princípio inteligente evolui na natureza. Isso é determinístico. As consequências dos nossos atos são também naturais, determinísticas. Você agiu, criou resultados, esses resultados são sua responsabilidade. E a morte do corpo físico também é uma coisa determinística. Todos que estão vivos no corpo físico deixarão esse corpo físico um dia, porque ele deterministicamente vai morrer. Então, essas coisas são determinísticas. Acabou. Fora isso, tudo é consequência das nossas escolhas. Tudo é dependente das nossas escolhas. Então, a gente pode fazer aqui um esquema de evolução. Nesse gráfico aqui ao lado, é possível a gente visualizar um esquema do crescimento, tanto do livre-arbítrio quanto do controle causado pela lei de causa e efeito, nesse caminho evolutivo que o ser espiritual segue. Então, ele começa num ponto onde ele é simples e ignorante, no vértice desse gráfico. A linha à direita, inclinada, representa os limites do livre-arbítrio. As linhas do lado esquerdo significam os limites da lei de causa e efeito. Quando nós estamos começando, a gente quase não tem ainda recurso de experiência e de escolha. A gente vai seguindo instintivamente a vida, mas vai tendo consciência das coisas que a gente vai fazendo. Portanto, a gente vai podendo comparar o que fez ontem com o que fez hoje e decidir se quer repetir ou quer modificar. E aí, como consequência, vem o agradável ou o desagradável, que é um resultado da lei de causa e efeito que vai limitando para nós as nossas escolhas e fazendo a gente fazer as melhores escolhas, porque a gente quer ser feliz. O agradável e o desagradável inicial nos traz prazer físico. Você come uma fruta que é boa, docinha, você quer ela de novo. Você come uma fruta amarga, desagradável, você não procura ela outra vez. Então, isso é escolha por experiências adquiridas. Então, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai abrindo esse leque e vai podendo fazer
cada vez mais escolhas, mas ao mesmo tempo a gente vai ficando cada vez mais responsável. Portanto, a gente anda dentro de um cone que vai se abrindo, empurrado pela lei de evolução, adquirindo experiências, adquirindo capacidade de escolher melhor, mas ao mesmo tempo ficando cada vez mais responsável pelas nossas escolhas. Tá certo? Então, a gente aqui tem que repensar algumas conceituações que a gente faz. Primeiro, a lei de causa e efeito não é lei de castigo, é uma lei de recondução do indivíduo à experiência de melhor evolução. Veja como é diferente pensar assim. Pensar, porque eu matei uma pessoa, agora na próxima encarnação vou nascer sem braço, porque eu usei o braço, a mão, para poder matar o outro. Não é assim que funciona, porque o livre-arbítrio continua funcionando. Por isso que Jesus disse: se tua mão ou teu olho for motivo de escândalo, é preferível, né, que você entre na vida sem a mão. É preferível, mas não é obrigatório, não é um castigo. Você que vai medir se eu nascer de novo com a mão e não resistir ao impulso de agredir alguém e matar alguém, de novo, isso vai me criar mais prejuízo. Então, eu prefiro não correr esse risco. Então, eu não quero nascer com a mão, porque com a mão eu mato, sem a mão eu vou ficar com dificuldade de matar. Então, veja que é uma escolha ainda, é preferível. Mas é muito mais importante, se eu tiver tendo consciência disso, nascer com minha mão, que fez o mal na vida passada, que foi instrumento do mal na vida passada, e usá-la agora para o bem. Isso é o melhor, mas depende da nossa força. Então, a escolha depende da nossa coragem, da nossa consciência que nós temos, do conhecimento que temos de nós mesmos. Então, a lei de causa e efeito não é castigo. A justiça divina não é punitiva. Não há tribunal de julgamento espiritual, ninguém vai nos julgar. O que nos julga é a nossa própria consciência de responsabilidade sobre as coisas. Então, a reencarnação não existe para pagar pecado, a gente tem que tirar isso da nossa cabeça. A reencarnação é a oportunidade de recomeçar para fazer o certo. Destino e sorte não são acidentes ocasionais, são consequências naturais do processo de evolução regido pela lei de responsabilidade, lei de causa e efeito. De outra forma, também não existe o favor divino, a graça divina. Deus não dá graça para ninguém, dá recursos idênticos para todos, para que todos possam, através desses recursos, caminharem na sua direção, na direção de Deus. E é isso que significa: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá certo? Então, conceitos que a doutrina espírita coloca para nós: o maior determinismo, a evolução. O livre-arbítrio, a lei de causa e efeito, são instrumentos da vida para o cumprimento da evolução. A reencarnação é uma lei temporal auxiliar do processo de crescimento espiritual, enquanto o espírito precisa da vida material. E o tribunal de julgamento não está fora da gente, está na nossa consciência interior. Então, com isso, a gente fecha esse capítulo da lei de evolução, da lei do livre-arbítrio, da lei de causa e efeito e da lei repetitiva de oportunidades, que é a lei da reencarnação, como leis divinas. Muito bem, vamos conversar entre nós agora. Falei demais. Imagina, Tarsilo, para nós é muito entusiástico, né, a aula, porque até tem um comentário aqui do Marco, depois a gente vai chegar lá, você vai ver o que ele falou aqui. Eu me senti exatamente da mesma forma, mas
Vamos lá, a primeira pergunta aqui foi do Ricardo. Ele colocou aqui: professor, o nascer e o renascer sempre, nas palavras de Kardec, começa nas células ou o que acontece com elas é apenas um processo de reprodução? Não, é o princípio. Eu acho aqui, Ricardo, que o princípio inteligente já está deixando uma célula e pegando outra, ele já está num processo de repetição. Portanto, é um processo natural da vida. E ele coloca outra pergunta aqui também, já emendando, né? A individualidade nasce com a substanciação do espírito no princípio inteligente que o deu origem? Isso aí a gente não sabe direito, Ricardo. A doutrina espírita não nos deu ainda, os espíritos superiores não nos deu ainda, não é, os recursos de entendimento com clareza a respeito disso. Isso é assunto de estudos que nós vamos fazendo à medida que a gente vai evoluindo. Eu quero crer que quando a gente estiver no mundo espiritual, a gente vai poder ver como espírito essa coisa um pouco mais em detalhe, à medida que a gente for progredindo, porque a individualização é ainda uma coisa complexa para a gente dizer quando é que o princípio inteligente se individualiza para, a partir daí, evoluindo, chega a espírito com consciência da própria individualidade. A gente não sabe ainda responder isso, porque você veja, no Livro dos Espíritos, há muitas informações sobre o reino vegetal. Há lá um capítulo inteiro falando sobre os 3 reinos da natureza. E a vida vegetal é vida, tem princípio inteligente, mas não tem, parece, pelo que os espíritos nos deixam entender, é vago, não é claro, parece que não tem ainda a individualização do princípio inteligente já como um indivíduo. Então é complexo, a gente não sabe entender isso direito. Aqui está a frase do Marcos de Carvalho Otacílio. Eu amo as explicações do professor Otacílio Rangel. Nunca antes me senti tão feliz de saber ainda muitíssimo pouco, quase um nada. Eu também. A gente pensa que sabe as coisas, mas a gente vai formulando as coisas devagar. E a gente vai esbarrando justamente nos pontos que são obscuros. Esse da individualidade, do princípio inteligente, é um ponto obscuro para nós. Mas a gente tem que ter humildade, né, Marcos e Ricardo, de esperar o momento adequado para a gente entender isso. Porque antes de entender isso, a gente precisa entender outras coisas que são mais fundamentais para nós, para que a gente possa evoluir e entrar na essência dessas coisas para entender isso com mais detalhe e clareza. Aquele slide lá do processo da evolução, Otacílio, depois você me manda que eu vou até mostrar para minhas filhas aqui, porque eu na escola não aprendi esse negócio, não. Mas essas coisas tudo tem na internet, né? Se você, por exemplo, usar esse recurso do Pinterest, o Pinterest tem um monte de gráficos em todas as áreas do conhecimento, de astronomia, de biologia, né? de imagens, de rosto, de espécies, e através delas a gente tem uma ideia, porque os biólogos e os estudiosos têm sempre colocado essas figuras à disposição na internet. E elas nos ajudam a ter uma ideia de sequência nesse processo evolutivo. Depois eu vou dar uma pesquisada lá, então. E é bom, viu, Ronaldo, ter esses recursos, porque quando a gente vai ler o livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, a gente precisa deles. Porque o André Luiz descreve isso mais ou menos detalhado, mostrando a trajetória do princípio inteligente, que vai criando, não é, para ele, 2 tipos de corpos.
que eu esqueci de falar, mas é importante a gente lembrar isso agora. Ele vai criando um corpo espiritual cada vez mais sofisticado e, ao mesmo tempo, empurrando a evolução biológica para ter da natureza material um corpo apropriado para suas novas experiências. Então, ele vai empurrando essa evolução através da sofisticação dos sistemas genéticos. É muito legal a gente olhar isso do ponto de vista espiritual, porque, do ponto de vista material, a genética modifica por acidentes, não é? Por exemplo, por radiação ultravioleta, por descarga elétrica da natureza, que faz mudanças no DNA, por ação de drogas químicas, tá certo? Mas a gente vê que isso segue um caminho evolutivo, de tal maneira que o corpo fica cada vez mais sofisticado e mais adequado para a vida. Por quê? Porque o espírito precisa disso. Então, é o espírito que empurra isso para frente. É a lei de evolução no espírito se manifestando que empurra essas mudanças genéticas e faz elas se adaptarem adequadamente à expressão que o espírito precisa naquele corpo com um recurso novo. Não, que nem você colocou, né, Otacílio? Quer a gente queira, quer a gente não queira, a gente vai evoluir. Vai evoluir. Todo mundo vai evoluir. Cada um vai no seu tempo. Vamos lá, mais uma pergunta aqui do Ricardo. Professor, essas 4 leis são comuns em todos os orbes ou foram criadas por Deus especialmente para os processos reencarnatórios no planeta Terra? Eu quero crer, Ricardo, que essas leis são gerais, são leis da natureza, são leis divinas que valem para todos os processos de manifestação da vida em todos os diferentes planetas que abrigam a vida material. Mas elas não precisam ser expressas do ponto de vista molecular, biológico, exatamente igual à da Terra, porque ela tem que se adaptar a uma realidade planetária que não precisa ser igual do nosso planeta Terra. Portanto, a gente não pode dizer que essas leis sejam só para a Terra. Elas são abrangentes, elas são para tudo que é a vida e a interação do princípio inteligente com a vida material. Mas a forma material de expressar a vida pode ter variações dependendo do planeta em que ela se manifesta, com os recursos que ela encontra em cada um dos planetas, que não é o mesmo. Mas há semelhanças. E o Otacílio Daniel Rosa colocou: Professor Otacílio, o espírito que passa a fazer apenas o bem de uma encarnação para outra criou a responsabilidade moral suficiente entre o mal que deixou de fazer e o bem que passou a fazer? O que a gente sabe, Daniel, é que há espíritos que progridem muito mais rapidamente porque aprende a fazer as boas escolhas rapidamente, porque o agradável e o desagradável funciona nele sem teimosia. Isto é, eu vou dar um exemplo. Não é? Você experimenta uma fruta doce, gosta dela, claro, você vai repetir. Mas você tem que repetir com parcimônia, para não fazer com que ela crie em você um enjoo daquela fruta. Quer dizer, você usa ela excessivamente e não quer mais. Não é? Então, há um equilíbrio para isso. Por outro lado, se você escolhe uma fruta ruim e insiste mesmo assim em comê-la, por teimosia, então você repete a escolha mais de uma vez, você pode criar, então, atrasos espirituais para você. Principalmente quando isso deixa de ser agradável e desagradável e vira bem e mal. Porque bem e mal já é um conceito moral. E agradável e desagradável é um conceito de prazer físico, de prazer momentâneo, tá certo? Mas isso vai educando
criando no espírito experienciações de autoeducação, de autoformação, para que ele faça escolhas. Então, quando o espírito faz e escolhe fazer sempre boas escolhas, ele cresce mais depressa. Ele chega ao nível de espírito angelical mais depressa do que um espírito teimoso. E o Tarsiro, eu vou colocar aqui um agradecimento da Antônia Clara, que acho que expressa todo o nosso sentimento. Boa noite. Obrigado, Tarsiro, por generosamente dividir esse conhecimento que nos ajuda no progresso intelectual e espiritual. Abraço a todos. Eu te agradeço, Clara. Você é uma amiga bondosa comigo, mas eu continuo dizendo para vocês, eu tive nessa minha existência a profissão de professor. E professor tem que estudar para ensinar direito para os alunos. Eu fiz isso 37 anos da minha vida profissional e fui devagarinho transportando isso para a doutrina espírita também. Não que eu me coloque como professor da doutrina espírita, longe disso. Mas eu acho que quem aprendeu e fez uma conceituação clara tem obrigação de ajudar aqueles que estão vindo e aprendendo a caminho, porque a gente vive como elos de corrente. A gente tem duas mãos. Uma mão está estendida para frente, pedindo ajuda para os espíritos mais evoluídos do que nós, mas a nossa mão, outra, tem que estar puxando aquele que está próximo de nós para que ele venha junto conosco. Então, é esse o meu papel, e eu me sinto profundamente feliz de fazer esse trabalho, porque ele é muito gratificante. Sabe o que eu ganho? Vocês como amigos. Não existe presente melhor do que esse. Nossa, é muito gratificante ter você aqui conosco, viu, Tarsiro? Eu acho que o pessoal está falando aqui, ó, muita gratidão, gratidão. O Daniel também colocou aqui, ó, gratidão por tanto aprendizado, sempre tão amável a todos nós, queridos Ronaldo, professor Tarsiro, queridos do chat. É muito gratificante mesmo estar aqui. Eu me sinto gratificado de estar aqui também. E tem uma colocação aqui do Robson, né? Nunca foi punição, sempre foi oportunidade de reajuste de forma educativa. Isso, exatamente, Robson. Deus é Deus de amor, Deus é inteligência suprema. Inteligência suprema não comete erros. Punir é um ato, né, de confronto. Deus não nos confronta. Deus tem paciência conosco, Ele nos ajuda sempre. Portanto, as leis que Ele faz são leis para a nossa felicidade, não para a nossa infelicidade. E a lei de causa e efeito não podia ser diferente. Tem que ser uma lei de busca da felicidade. A Zenade colocou um questionamento da palestra, né? Ela sempre vai estar lá no YouTube do IGESE, da Rede Amigo Espírita, da Rádio Web Fraternidade e também nos canais do Facebook, ok? E todas as lives anteriores, E Zenaide, todas você estão lá, pode assistir desde todas. o começo. Então, aqui tem mais uns agradecimentos do Ricardo, do Marcos, da Marilda também. O Robson Santos colocou aqui, obrigado por honrar o compromisso de esclarecer. Me sinto como uma célula de gordura desenvolvida. Lipídio, aprendendo os caminhos da evolução. Você não é só isso, não, meu filho. Você tem um cérebro muito bom aí funcionando. Então, Tarsila, estamos chegando aqui né, ao avançar das horas já, no final da nossa aula de hoje. Né? Agradecer a todos os amigos que estiveram conosco aí nesta noite, pelos comentários, pelas perguntas também, né, que estão no chat. O chat também fica lá disponível no YouTube, então quem quiser acompanhar lá também as perguntas para poder entender as respostas.
E eu gostaria que você pudesse fazer para nós a prece de encerramento, né, para a gente dar por encerrada essa nossa aula, que foi muito gostosa, muito proveitosa, né? Que nem diz aqui a Marilda Veiga, muito bom. E o Marcos está triste aqui, ó, acabou. É muita informação em pouco tempo, Marcos. Tem que digerir tudo isso. Tem que rever, né, Otacílio? Porque quando a Tem. gente rever, a gente vai cada vez mais assimilando, né? Porque é como você falou mesmo, é muita informação. É. Na verdade, Ronaldo, professor não ensina. Professor motiva os alunos a aprenderem. Então, o que eu estou fazendo aqui é exatamente isso, motivando vocês para pegar o livro Evolução em Dois Mundos, né? Pegar o livro Grande Enigma, dar uma estudada, esses livros que nos ajudam a entender a lei de evolução e as leis complementares que nos ajudam. Porque vocês vejam, se a gente for lá no livro dos Espíritos, Kardec divide as leis morais em 10. Nós vamos agora começar a falar um pouco sobre as leis morais. Mas o que é importante é entender que as coisas que são fundamentais, e como eu sou um cara de ciência, eu gosto de ver quais são as leis fundamentais, que sem elas nada vai ser compreendido. Então, são essas quatro, né? A lei de evolução, a lei de livre-arbítrio, a lei de causa e efeito, a lei de reencarnação. Essas quatro leis dão conta do nosso processo de sair de princípio inteligente rudimentar e chegar em angelitude, tá certo? Agora, todas as outras leis são leis que nós, né, tiramos como leis complementares e didaticamente capazes de nos esclarecer. Então, eu vou tentar, antes de entrar nas leis do Livro dos Espíritos, falar um pouco sobre leis humanas. Aí eu vou pedir ajuda para algumas pessoas que são espertos na área, porque eu não entendo muito de lei Do humana, direito. né? Mas tem gente que sabe isso bem, eu vou pedir socorro a eles para a gente ter um esclarecimento bom a respeito. Pediremos, então. Então, Otacílio, eu peço você que faça a prece de encerramento para nós, por gentileza. Vou fazer sim, com muito prazer. Querido Pai Celestial, querido Mestre Jesus, queridos amigos espirituais bondosos que nos ajudam nesse trabalho de conversação em torno das leis de Deus, do entendimento que devemos ter do nosso Pai Celestial. Queremos agradecer profundamente pela oportunidade que temos tido nesse grupo de trabalho, de estarmos juntos aprendendo, pensando, meditando nessas coisas que são tão importantes para a nossa posição diante da vida que se nos oferece no cotidiano. Ampara-nos, Senhor, para que nós tenhamos força, coragem, bom ânimo e tenhamos dentro de nós a alegria de podermos partilhar esses conhecimentos que o mundo espiritual traz para todos nós, porque eles nos dão uma direção completamente diferente da vida material estrita que nós vimos tendo ao longo de muitas encarnações nossas. Agora, Senhor, nós estamos compreendendo o grande significado da vida material. A gente está entendendo, Senhor, por que a gente vive. Antes a gente ficava, Senhor, pensando como eu vivo, que vida dura, difícil que eu levo. Para que eu vivo assim? Para que serve a vida? Essas questões mexiam no nosso sentimento, no nosso coração, especialmente quando passamos em dificuldades, quando temos problemas para enfrentar e não sabemos resolvê-los. Mas agora, Senhor, com esse entendimento, nós sabemos como devemos viver,
porque sabemos para que a vida serve e sabemos por que a gente vive. Abençoe, Senhor, todos os nossos irmãos em humanidade, que todos eles também possam aprender o que estamos aprendendo, que cria para a nossa vida, mesmo diante das dificuldades, a alegria de viver. Obrigado, Senhor. Obrigado, Tassiro, por mais uma noite. Então, obrigado aos amigos que estiveram conosco. Lembrando que todas essas aulas ficam disponíveis lá no YouTube, no canal do YouTube do IGESE. Então, é só entrar lá, se inscrever e poder assistir todas as aulas. E um bom fim de semana, Tassiro. Até a próxima sexta-feira. Muita paz, muita luz. E um Um forte abraço em abraço todos. virtual. Fique com Deus aí. Até a próxima. Tchau, tchau, Até a gente. próxima. Até mais, pessoal. Até mais. Até sexta-feira que vem.